O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, na semana passada, na homilia do domingo, eu fiz uma menção que hoje, no início desse evangelho, fica ainda mais evidente. O texto bíblico de hoje diz que quando João Batista foi preso, então Jesus foi para a Galileia e começou a pregar, né? Aqui é muito interessante, foi o que eu mencionei na semana passada, né? Na medida em que a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, a pregação de Jesus, ela vai, vamos dizer assim, crescendo, vai aparecendo com mais força. Ao mesmo tempo, a figura de João Batista vai diminuindo, né? João mesmo havia dito: convém que ele cresça e eu diminua. E, na verdade, eu falei nessa perspectiva porque, claro, a pessoa de Jesus Cristo é mais importante e não é que ele apareceu porque João diminuiu, né? Cristo não precisava que João diminuísse para aparecer. Mas a gente nota que há, podemos dizer, esse movimento, né? Antes que Cristo comece a sua vida pública, então João está no centro, e em torno dele reúne-se um grupo de discípulos. Na medida em que Jesus vai aparecendo publicamente e o próprio João o aponta como Cordeiro de Deus, então o centro das atenções e da realidade vai sendo colocado sobre Jesus. Nós sabemos que a prisão de João Batista vai culminar com a sua morte, né? Então, uma vez que aquele que veio para preparar o caminho faz a sua função, ou seja, ele prepara o caminho para a chegada de Cristo, e Cristo chega e publicamente ele aparece e começa a falar já, ou seja, a palavra começa a ter o seu lugar, né? Então, aquele que preparou o caminho, podemos dizer assim, ele já cumpre a sua missão e está tudo certo, agora é hora de dar lugar à palavra mesmo, né? E hoje, o texto do Evangelho, que está logo no início do Evangelho de São Marcos, né, ele resume em poucas palavras, podemos dizer assim, qual é o centro da pregação de Jesus. E não só o centro da pregação de Jesus, mas o que Jesus espera do anúncio da palavra, ou do anúncio de si mesmo, do Evangelho, que é Ele mesmo. Ele é a boa nova do Pai. Mas hoje, Jesus une três palavras, três expressões ou três realidades, né, que eu queria
aproveitar para meditar com vocês. Jesus diz, literalmente está aqui traduzido, o tempo já se completou, o reino de Deus está chegando, convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Então Jesus une aqui este tempo, ou a plenitude do tempo. Ao mesmo tempo ele fala da chegada do reino. Então temos a primeira palavra tempo, depois a segunda palavra reino, e depois a terceira palavra conversão e fé, que na verdade é uma espécie de binômio, ou as duas faces de uma mesma moeda. Aqui seria muito bonito se todos nós entendêssemos melhor o grego, não só vocês, mas eu também, né? Apesar de saber alguma coisa, não é que eu sou um especialista. Eu me lembro do meu professor de Sagrada Escritura, que era bem versado neste idioma antigo, né? Ele diz que quando lê o texto, e faz isto sempre nas línguas originais, porque sabe bem o hebraico e o grego, né? Que ele tem uma espécie de outro sabor, né? Que nem eu, que não sou tão especialista assim, consigo ainda, vamos dizer assim, saborear, né? Mas tento aqui sempre nas homilias, ao menos ir dando alguma noção de alguma coisa, para a gente notar que tem muito mais profundidade daquilo que o nosso idioma consegue oferecer, e não só daquilo que às vezes aparentemente o texto está nos mostrando. Né? Então Jesus, na verdade, ele não diz simplesmente o tempo já se completou. Né? A palavra que traduz esse já se completou, na verdade tem várias ideias que na verdade somam-se para a gente entender bem o que Jesus estava querendo dizer. Né? Então ele está falando de um tempo que chegou ao seu termo, ou podemos também traduzir com um tempo que atingiu a sua perfeição. Né? Mas aqui é mais interessante do que esta expressão, o tempo já se completou, é a palavra tempo. Né? Em grego, diferente de para nós, em português, tem duas palavras que nós traduzimos com a palavra tempo, que é a palavra cronos, que é aquela que a gente mais conhece. Daqui vem cronômetro, daqui vem a palavra cronológico. Então, esta palavra cronos em grego, ela se refere a este tempo no sentido dessa sucessão de fatos. Né? O tempo, horas, segundo, meses, dias, isso foi uma criação nossa. Né? Isso não existe enquanto tal. Foi o homem quem dividiu a sucessão dos fatos e procurou criar uma espécie de regra para dizer, olha, daqui até aqui nós vamos chamar de dia, daqui até aqui nós vamos chamar de semana, vamos chamar de meses. Este espaço de sucessão entre uma coisa e outra nós vamos chamar de segundo, de minuto, de hora. Né? Então isso fomos nós quem criamos. Então esta palavra tempo, é engraçado, tem uma filosofia toda por detrás, não vai dar tempo eu falar aqui, mas na verdade o que é o tempo? Né? Esta sucessão de fatos. Né? Então agora mesmo a gente começou a missa, né? Agora nós já estamos na homilia, daqui a pouco a gente vai evoluir e vai chegar na hora da consagração, daqui a pouco a missa termina. Né? Então o que na verdade está acontecendo? Uma série de fatos, um que sucede o outro. Né? E aí a gente mede essa sucessão e cria arbitrariamente uma convenção para dizer como é que a gente vai dizer dessa sucessão quanto tempo ela gasta. Né? Mas, na verdade, o tempo, do ponto de vista cronológico, e por isso os gregos usavam esta palavra cronos, né, significa esta sucessão de fatos. Mas havia uma outra palavra, que é essa que Jesus usa. Se você for lá no Evangelho grego, não está escrito a palavra cronos, está usado esta outra palavra, que é a palavra kairos. Né? Então, Jesus aqui não usa esta palavra cronos, mas usa esta outra palavra, que é kairos, que também se refere ao tempo, mas não se refere mais ao tempo como sucessão de fatos, mas se refere ao tempo como um momento muito particular, especial, a gente pode dizer. Sob certo aspecto, a gente pode falar até de extraordinário, porque naquele momento tem algo muito especial que está acontecendo. Né? E por isso que, para nós, esta palavra kairos, ela adquiriu, podemos dizer assim, este sentido do momento da graça de Deus. Ou seja, aquela experiência, ou aquele momento em que o homem faz uma experiência onde irrompe de alguma maneira dentro daquele espaço de experiência que ele está fazendo, irrompe de alguma maneira, de uma maneira forte, de uma maneira, por isso, extraordinária, que não é aquela do ordinário, irrompe
alguma coisa do Senhor, da sua graça. Deus se manifesta de alguma maneira, né? Então, se a gente agora juntasse essas duas palavras, a gente ia dizer que chegou não simplesmente por causa de uma sucessão de fatos, né? Mas tem alguma coisa agora na história que atingiu o seu termo, né? Que podemos dizer assim, é perfeito, ou chegou um momento onde Deus quer, de alguma maneira, fazer com que algo extraordinário aconteça, algo da sua graça aconteça. Ele quer irromper dentro da história de uma maneira diferente, né? Por isso que este momento da história em que Jesus começa a sua pregação, né, a gente pode dizer, é um kairos. Ou seja, Cristo está presente agora. Agora nós não temos mais simplesmente uma sucessão de fatos. Jesus nasceu, viveu 30 anos lá em Nazaré da Galileia, foi batizado por João e começou a sua pregação. Não é simplesmente esta sucessão de fatos, né? Tem algo acontecendo que está para além, porque não é simples sucessão, mas Deus voluntariamente entrou na história, né? Está entrando na nossa história, voluntariamente quer dar alguma graça muito particular. E qual é esta graça? É a chegada do seu Filho, né? Cristo que está presente no meio de nós. Se a gente se perguntasse o que é o reino de Deus, na verdade, Cristo é o reino, né? Cristo é esta presença do reino de Deus. Por isso ele vai poder dizer, né, o reino de Deus está no meio de vós, porque ele já estava no nosso meio, né? Se ele está no nosso meio, então o reino de Deus está no meio de nós. E esta presença de Cristo no nosso meio, ou seja, agora o Pai está nos dizendo através do seu Filho, ele que é a palavra, né? Então ele está nos dizendo através do seu Filho que o seu projeto de amor, que ele nos convida a viver aquilo que nós tínhamos abandonado por causa do pecado dos nossos primeiros pais, né? Ele está nos indicando através do seu Filho um caminho de vida, né? Eu sou o caminho, ele também está revelando para nós a verdade sobre nós, sobre quem nós somos, o que Deus havia pensado para nós. Através de Jesus Cristo, Deus está nos dando a possibilidade da vida plena, se nós seguimos esse caminho, se nós respeitamos essa verdade, se nós seguimos esta verdade, né? Então, em Cristo, o Pai está nos oferecendo de novo aquela possibilidade que nós havíamos perdido, porque havíamos rejeitado o projeto de Deus, né? Deus está oferecendo de novo a nós, através de Jesus Cristo, seu Filho, aquele caminho que nos revela a verdade, que nos dá a vida plena. Ou seja, em Cristo, Deus está nos oferecendo de novo a possibilidade de viver aquilo que nós havíamos perdido. E por isso, diante da pessoa de Jesus Cristo, e diante disto que Deus está nos revelando, o Senhor espera de nós uma resposta de fé. Então, a resposta de fé não é dada a uma letra, a uma página escrita com letras. A resposta não é dada nem mesmo a uma lei. Não é uma lei no sentido de que simplesmente um código de enunciados que nos mandam fazer certas coisas e nos proíbem de fazer outras. Não é uma resposta também dada a uma ideia. Isso é muito bonito. Lá no Catecismo da Igreja Católica diz que a nossa fé cristã católica não é uma religião de um livro, mas é a religião de uma pessoa, que é Jesus Cristo. E por isso é diante desta pessoa que nós damos uma resposta. Ou aderimos com fé àquilo que Cristo está nos revelando, que na verdade é Ele mesmo, é resposta de fé à sua pessoa, é um sim dado a Jesus, ou é uma resposta contrária à fé, no sentido de uma negação, de uma rejeição da própria pessoa de Jesus Cristo. Então, o que Jesus, na verdade, espera de nós é esta resposta de fé, da revelação que Ele nos faz. E quando a gente fala desta maneira, isto parece, assim, às vezes muito teórico, até muito abstrato, né? Mas se a gente começar a olhar para a nossa vida, a gente vai logo notar que na verdade, está acontecendo isto constantemente. Vou dar o exemplo, por exemplo, da Santa Missa que nós estamos participando. Então, este não é simplesmente um fato, ou pelo menos não deveria ser simplesmente um fato que pertence a uma sucessão de todos os outros fatos que nós vamos viver nesse domingo. Então, levantamos de manhã, tomamos café, tomamos banho, tomamos café. Aqueles que arrumaram as crianças, pegaram o carro, viram para a missa, participaram da missa, vão sair daqui, vão para a casa da avó para poder almoçar lá. Não deveria ser só, ou pelo menos não deveria ser visto só,
como um momento ou um fato na sucessão de outros fatos. Na verdade, neste momento, ou este tempo que nós vamos viver aqui, que nós arbitrariamente determinamos como se fosse o tempo de 1h15, na verdade, este é um momento da graça de Deus. Cristo aqui se faz presente. Semana passada eu expliquei, ele se faz presente porque nós estamos reunidos em seu nome. Ele se faz presente porque somos os pobres de Deus aqui, em que Cristo se revela, através do qual Cristo se revela, através de nós. Cristo se faz presente porque ele também está na sua palavra. E por fim, ele se faz presente porque ele vem realmente sobre o altar na Eucaristia. Ou seja, Cristo está no meio de nós. O reino de Deus se aproximou de nós. E nós precisamos dar uma resposta de fé a esta presença de Cristo que irrompe na nossa vida nesse momento da graça. Claro, aqui fica mais evidente, mas me permitam assim provocar a imaginação de vocês, ou não só a imaginação, poderia ser também a memória. Se a gente começar a pensar, na nossa vida estão cheios desses kairós. Então, por exemplo, eu estava andando na rua e me encontrei com um senhor que me pede dinheiro, por exemplo. A gente pode ver aquilo simplesmente como um fato qualquer e passar adiante, virar as costas, inventar uma desculpa, até uma mentira para dizer, não, eu não tenho dinheiro, não. Posso fazer um monte de coisa. Mas a gente pode olhar com outros olhos. Se Cristo se identificou com os pequenos, quem está chegando na minha vida nesse momento? O próprio Senhor. E aquele momento, ou seja, aquele fato que foi uma sucessão dentro daquele meu dia, é mais um fato dentro daquele dia, o que se torna para mim um kairos? Se eu sei olhar com os olhos sobrenaturais, aquele homem que se aproxima de mim se torna para mim a presença de Cristo. E aquele homem que chega na minha vida agora me pede uma resposta de fé. Que não é só o problema de dar dinheiro ou não dar dinheiro. Porque a gente pode até não dar dinheiro e dizer honestamente, olha, eu não vou te dar dinheiro, porque eu não quero te dar. Mas se eu vejo e se eu sei reconhecer aquela pessoa que irrompe na minha vida como o sinal da presença de Cristo, e eu noto e sou capaz de reconhecer que aquele momento é um kairos na minha vida, tem alguma resposta de fé que eu tenho que dar a Deus através do encontro com aquela pessoa. Ou a gente podia pensar outra coisa. Imagina, a gente descobre que temos uma enfermidade, estamos passando por uma situação difícil. Então, começa o sofrimento, descobrir o que é, como é que vamos tratar e etc. Hoje, por exemplo, recebi logo de manhã um áudio, eu fui visitar um senhor sexta-feira na UTI, e ele faleceu de ontem para hoje. A família logo me ligou me pedindo. Então, vou tomar este fato e este exemplo da família enlutada. Então, alguém faleceu. Eu encontrei com a viúva naquele dia, com a senhora, a esposa. Então, e ela estava firme, assim, conversou com esperança da ressurreição. Então, naquele momento é uma mulher sofredora, sua família está sofrendo. E vai alguém e faz uma visita trazendo consolo, uma palavra de conforto. Ela poderia ver aquilo simplesmente como mais um fato da vida daquela família. O marido ficou doente, estava com câncer, o padre foi lá, apareceu para dar unção dos enfermos, e ele morreu, e amanhã vai continuar no dia. Poderia ser visto só desta maneira. Mas se alguém chega lá e oferece uma palavra de conforto, de consolo, que sustenta a fé, se poderia ver naquela morte, naquela circunstância, um momento em que irrompe na história a graça de Deus. E eu reconheço que o Senhor está presente, Ele chegou agora. E Ele espera a minha resposta de fé. Que naquele momento deveria ser a fé na ressurreição, a fé na presença do Senhor, que não nos tira a morte, mas nos dá significado para ela. Eu poderia multiplicar os exemplos, mas não vou fazer isso porque a gente não tem tempo. Mas o que eu queria que vocês começassem a pensar? Cada fato da nossa vida, se visto da perspectiva de um olhar de quem tem fé, de um olhar sobrenatural, não é simples acontecimento. Não é simples sucessão de fatos. Não é simplesmente mais uma coisa que aconteceu na minha vida e que se torna ou muito alegre ou uma fatalidade, ou que traz alegria ou tristeza. Não é isto. Porque, na verdade, a vida que Deus nos deu, e não é uma vida assim abstrata. A gente tem que parar de pensar na nossa fé
na presença, como se fosse uma coisa abstrata. Não é abstrato. Esta vida que Deus me deu, com tudo aquilo que vai acontecendo nela, de feliz, de triste, de fácil ou de difícil, que me faz experimentar o fracasso ou um passo adiante, que pode ser uma coisa que me custa as lágrimas de sangue, pode ser qualquer coisa na nossa vida. Se nós começarmos a pensar isso numa perspectiva sobrenatural, não gosto muito dessa palavra porque fica parecendo que ela está oposta ao natural. Mas se nós começarmos a olhar esta vida como Deus lhe deu, com o lugar em que Deus quer manifestar a sua presença, porque é nesta vida, com os fatos que acontecem, com tudo aquilo que vai sucedendo na minha vida. Se eu começo a olhar para esta vida com tudo aquilo que se faz presente nela, com tudo aquilo que acontece, como lugar da manifestação de Deus, então cada situação da minha vida é Cristo que se faz presente. É de alguma maneira Deus que chegou. É Cristo que está chegando. Na missa, como eu disse, é mais fácil, porque depois da consagração eu posso dizer, Ele está no meio de nós. Mas às vezes é difícil reconhecer que Cristo está presente, por exemplo, numa doença. É difícil compreender que Cristo está presente naquele momento onde tem uma alegria, estamos celebrando o aniversário de alguém. É difícil, às vezes, reconhecer a presença de Cristo, sobretudo quando essas situações causam em nós dor, sofrimento, e aí pulverizam como se fosse uma espécie de nuvem escura, né? Mas é Cristo que está presente. É o reino de Deus que está se fazendo perto de mim. E eu tenho que dar a minha resposta de fé. E pelo amor de Deus, resposta de fé também não é uma resposta assim teórica. De tipo, só principalmente eu digo eu creio em Jesus, ou eu creio em Deus, Pai, tudo. Não é isto. Naquele momento, naquelas circunstâncias, com aqueles dramas ou alegrias, com aqueles fracassos ou com conquistas, independente do que seja, naquele momento o que o Senhor espera de mim é uma resposta de fé. E resposta de fé significa o quê? Adesão à pessoa de Jesus. Querer viver a minha vida naquele momento como quem crê em Jesus. Então, naquele momento de morte, qual seria a minha resposta de fé? Apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar do sofrimento, manter-me seguro no quê? Cristo ressuscitou e esse meu esposo que recebeu a unção do Padre, que se confessou, a minha esperança de que ele ressuscita com Cristo. Então eu vou sofrer, sim, mas com a cabeça erguida, com quem sabe que a morte não é a última resposta nesse mundo. Ao invés de me desesperar, começar a procurar respostas onde não existe, trocar de religião para encontrar uma resposta que se adeque às minhas expectativas, ao invés de fazer isso, eu permaneço firme. Quando eu conquisto alguma coisa, qual é a resposta? Estou dando possibilidades, tá bom, gente? Não é que essa é a única resposta de fé. Né? Eu conquisto alguma coisa na minha vida. Qual é a resposta de fé devida? A da gratidão, do louvor. Eu fiz isso porque tenho capacidade? Sim. Porque me empenhei? Sim. Mas não teria feito se a graça de Deus não estivesse comigo. Então, uma resposta de gratidão, uma resposta de louvor a Deus, de saber atribuir a Ele, de saber oferecer a Ele algo que represente também a minha gratidão. Ou seja, cada situação da nossa vida pede que, reconhecendo a presença de Jesus, a gente saiba responder a Ele. Por isso aqui eu queria provocar três perguntas para nós. Em primeiro lugar, se estamos nos empenhando, porque mesmo nos empenhando, nem sempre somos capazes de reconhecer. E está tudo certo. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos ser capazes de fazer tudo como nós gostaríamos. E está tudo certo, porque Deus não precisa da nossa perfeição para nada nesse mundo. Mas ao menos Ele espera que nós nos empenhemos sinceramente. Então, em cada situação da minha vida, eu estou me empenhando sinceramente para enxergar com aqueles olhos de quem sabe que esta vida foi me dada por um dom de Deus. E que tudo aquilo que acontece nessa vida, de algum modo o Senhor está usando para me fazer dar um passo mais para perto dEle. Para acolher essa chegada de Cristo na história. É isso que eu faço? Ou a gente está tocando no piloto automático e acha que tudo é simplesmente uma fatalidade do acaso, né? E que vai acontecendo assim casualmente e que a gente tem que enfrentar dessa maneira. Né? É assim que eu penso? Se for, a gente precisaria de já alguma mudança aqui. E depois, se eu estou me empenhando para dar esta resposta de fé. Né? Se em cada situação da minha vida eu procuro concretizar aquela fé que eu professo teoricamente. Daqui a pouco a gente vai dizer, eu creio em Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Se Ele é Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo que Ele quer. Se Ele não fez, é porque Ele não quer.
Então, se ele não fez e ele não quer, é porque é melhor para mim. Isso é melhor para mim, graças a Deus. Obrigado, Senhor. É assim. Te dou graças porque está acontecendo desta maneira. Porque de alguma maneira o Senhor vai me fazer dar algum passo nessa morte do meu esposo. Se a família estivesse aqui, gostaria que eles ouvissem desta maneira. Então, ao invés de chegar, por exemplo, para a família enlutada e fazer um discurso daqueles baratos, do tipo, não tem... É melhor, às vezes, ficar calado e dizer, eu estou com você, vou rezar por você, fique firme. Não precisa dizer mais nada. Entendeu? Então, se estou dando a minha resposta de fé, estou, procurando, porque nós vamos pecar, e está tudo certo, no sentido de que não está fora do esquadro isto. Por isso Jesus deixou o sacramento da confissão, para que quando a gente pecasse, a gente pudesse pedir perdão e confessar. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos empenhar para acertar. Estamos nos empenhando para dar essa resposta de fé ao Senhor que chega na nossa vida? Senão a gente precisa de mudar alguma coisa. E aí vem o terceiro elemento que, na verdade, é consequência dos dois que eu tinha falado, né? Que é aquele binômio fé-conversão. Então, não existe verdadeira fé se não é uma tensão para uma conversão contínua. Nós nunca podemos cruzar os braços algum dia e dizer, cheguei. Isto nunca vai acontecer. O que na verdade precisa acontecer é um empenho que não termina nunca e que precisa continuar até o último suspiro da nossa morte. Que precisa, como foi para aquele homem que eu visitei na sexta-feira, né? No momento da nossa morte, oxalá tivéssemos um sacerdote à beira da nossa cama para nos dar a chance de, naquele último momento da nossa vida, em dizer, Senhor, perdão, tem alguma coisa que eu ainda não fiz. Tem algum passo que eu ainda não dei. Me perdoe por causa disso. Tenha misericórdia de mim, me ajude a fazer este passo se tiver tempo ainda. E se a gente viver nessa tensão de conversão, e nesse empenho da presença do Senhor, daqui a pouquinho a gente começa a ver que Ele realmente é presente. Por isso, nesses minutinhos da homilia e hoje, eu queria que vocês conversassem. Claro, não aqui na missa, aqui pensem sozinhos. Mas já tinha estimulado isso, quero fazer de novo. Voltando para casa, falem entre si no carro, ao invés de ligar o rádio, conversar potoca, né? Perguntem um para o outro, né? Aonde o Senhor está chegando na nossa vida? Como é que Ele está se fazendo presente? Pode começar a perguntar para as crianças, você está vendo como Jesus é presente na sua vida? Começar a estimular isto, né? Para que a gente treine o nosso olhar de fé, porque Ele está aqui no meio de nós e quer de nós uma resposta de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.